Olá, galera do oitavo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos começando mais uma aula da disciplina de ciências. Nessa aula, nós faremos a revisão da aula anterior, do PET 1, semana 1, aula 2, e a correção do exercício de fixação 2. Então, recapitulando, né, nós vimos que matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço, ou seja, tudo aquilo que tem volume, praticamente tudo que existe ao nosso redor, tudo que nós conhecemos é matéria. A matéria é constituída por pequenas partículas chamadas de átomos. Os átomos, eles se agrupam e formam as moléculas, e as moléculas, por sua vez, se agrupam e formam o que nós chamamos de substância. Toda matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos, né? E os átomos dão origem às moléculas. Essas partículas estão em constante movimento e quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética de suas partículas. O que é energia cinética? Aquela energia produzida a partir do movimento. Isso é, quanto maior a temperatura de um corpo, mais rápido essas partículas se movimentam. Então, aqui nós entendemos, nós vimos alguns conceitos, né? Temperatura é a grandeza física que indica a agitação das partículas de um corpo, então é uma grandeza que pode ser medida, né? O que mede a temperatura é o termômetro. Então, essa grandeza física indica a agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Quanto menor a temperatura, menor a agitação. Energia térmica é a soma das energias cinéticas, ou seja, a soma das energias produzidas pelo movimento das moléculas, né, constituintes de um corpo. E calor é a energia térmica em movimento. Então, a energia térmica é a soma da energia produzida pelo movimento das moléculas, e o calor é essa energia térmica em movimento, que passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Nós vimos que o calor ele pode ser transmitido, né, uma energia térmica em movimento, e essa transmissão pode ocorrer da seguinte forma: condução, que é quando a agitação molecular transmite a energia térmica, né, transmite o calor para as demais moléculas. A convecção, que é quando o fluido aquecido se movimenta para poder propagar a energia variando entre a densidade e a temperatura. Então, aqui uma substância mais quente, ela por sua vez é mais leve, então ela tende a ir para cima, tende a boiar, enquanto que a substância, né, a parte da substância com temperatura menor, tende a ir para o fundo, né, porque ela é mais pesada, e isso faz aqui uma corrente chamada de convecção, que faz com que esse calor, né, seja transmitido por toda a substância. E a irradiação é quando a agitação das moléculas formam uma onda, né, ondas de calor, ondas que vão transmitir o calor. Nós vimos também sobre os isolantes térmicos. Nós vimos que alguns materiais são bons condutores de calor, né, conduzem bem o calor, enquanto outros são maus condutores térmicos, também chamados de isolantes térmicos. Então, alguns materiais como metal conduzem bem o calor, né? Então, uma superfície metálica, ela esquenta com maior facilidade, né? E aquele calor, ele se distribui rapidamente por todo o material, enquanto outros, como por exemplo, o plástico, a borracha, o vidro, a madeira, são considerados isolantes térmicos, ou seja, o calor não consegue se propagar muito bem nesse tipo de material. Né? Então, por exemplo, a lã e outros tecidos são ideais para o inverno, porque eles são considerados isolantes térmicos, né? São materiais por onde o calor tem dificuldade de ser conduzido, e eles dificultam então a transferência do calor do nosso corpo para o ambiente, ajudando assim a nos manter aquecidos no inverno. É assim que funciona, né? Um cobertor, uma blusa. Eles não nos aquecem, na verdade eles evitam que o calor do nosso corpo se perca, né, para o ambiente que está mais frio. Como nós sabemos, o calor ele é sempre transmitido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, essa foi uma revisão breve da aula, né, que nós já vimos, e agora nós vamos realizar a correção
do exercício de fixação 2, que eu acredito que vocês já tenham feito no caderno, né? A orientação é para que vocês façam no caderno. Se colocar o título do exercício bonitinho escrito lá, exercício de fixação 2 e a data, não precisa copiar a pergunta, é só colocar o número da pergunta e responder, o outro número da pergunta e responder, e assim sucessivamente. Lembrando que resposta de exercício é sempre feita a lápis, porque se errou, apaga e corrige, simples assim. Vamos lá. Número 1. Sabemos que toda matéria é formada por átomos. Os átomos são partículas estáticas ou estão sempre em constante movimento? Então, como nós vimos, os átomos estão sempre em constante movimento, eles não ficam paradinhos, estáticos, né? Eles estão sempre se agitando, se movimentando. 2. O que é temperatura? Temperatura é a grandeza física que indica a agitação das partículas, né, desses átomos aqui que nós citamos na questão 1, de um corpo. Então, é a grandeza física que indica a agitação dessas partículas. Quanto maior a temperatura, significa que aquelas partículas estão mais agitadas. Quanto menor a temperatura, as partículas estão menos agitadas. 3. O que é energia térmica? A energia térmica é a soma da energia cinética, né, que é a energia produzida devido ao movimento dessas partículas constituintes de um corpo. Então, a energia cinética é a soma das energias cinéticas, a energia térmica, né, é a soma das energias cinéticas das moléculas constituintes de um corpo. 4. O que é calor? É a energia térmica, né? Nós vimos já que a energia térmica é a soma da energia cinética, né? A soma da energia produzida pelos movimentos das partículas de um corpo. E o calor é a energia térmica, é essa energia térmica em movimento, que passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o mais quente, né, aquece o menos quente, o de menor temperatura. 5. O calor se propaga de diversas formas. Como se dá a propagação do calor por condução? É quando a agitação molecular transmite a energia térmica para as demais moléculas, conduzindo calor. Então, a agitação, né, de uma molécula produz ali a energia térmica, e essa energia térmica ela vai passando para as outras moléculas que estão ali em volta e o calor vai sendo conduzido dessa forma. B. A propagação do calor por convecção. Como se dá? O fluido aquecido se movimenta para propagar a energia, variando entre a densidade e a temperatura. Então, é aquele caso, né, da substância com maior temperatura, ela é mais leve, portanto, ela tende a ir para a parte de cima, né, da substância, enquanto que a parte com menor temperatura tende a vir para baixo. Então, isso faz ali uma movimentação, né, chamada de convecção, por onde o calor é transmitido por toda a substância. C. Como se dá a propagação do calor por irradiação? A agitação das moléculas formam ondas que transmitem o calor, né? A gente pode ver isso acontecendo quando a gente chega assim com a mão próxima ao fogo, né, a fogueira, a gente de longe sente o calor, aquela onda de calor vindo em nossa direção. Essa é a propagação do calor por irradiação. Pessoal, essa foi a correção do exercício, a revisão da aula anterior, tá? A aula ela foi gravada e está disponível para vocês lá no YouTube, está disponível para vocês lá no Google Classroom. Qualquer coisa, qualquer dúvida é só voltar, assistir novamente. Se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, é só mandar uma mensagem. Eu estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, lá no Google Classroom, tá? É só mandar uma mensagem, só dar um alô. Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição e até a próxima. Abraços!